Vamos falar da fala do nosso querido Rafael Borré, né? E também o Bernabé pode estar de saída do Inter. Tudo isso pós a vinheta. Nosso momento colorado de hoje, temos aí algumas questões para atualizar do Inter, que não joga essa semana, mas que joga no final de semana, não joga durante a semana. Vamos repercutir aqui a fala do Borré, tá? A gente vai repercutir aqui um pouquinho da fala do Borré, que gerou bastante polêmica. O que aconteceu, né? O Borré, ele estava, para quem não sabe, a esposa do Borré é jornalista, e aí ele estava em um programa dela e ele deu uma entrevista. E aí nessa entrevista ele falou algumas coisas sobre o ano que o Inter quase foi rebaixado, que foi o ano passado, onde na última rodada o Internacional se escapou do rebaixamento, onde na última rodada o Internacional se escapa quando ganha aquele jogo do RB Bragantino, conta com alguns resultados paralelos, porque se não tivesse ganho, ou se alguns resultados paralelos não tivessem acontecido, o Inter estaria rebaixado. O Borré falou sobre o ano, ok? E aí tem algumas falas que o Borré fala, né, pra Anitta Caicedo, esposa dele, que entrevistou ele, que ficaram bem polêmicas entre a torcida, né? Ele disse que o ambiente se tornou pesado ao longo do ano, com forte pressão, até aí ok. Aí ele acrescenta que sobre ele e ainda sobre o elenco, especialmente sobre ele, como se ele fosse a vítima da história. Olha só algumas aspas dele aqui. O dia a dia ficou muito pesado. Em muitos momentos cheguei a pensar em não ir ao clube. Ou seja, em vez de estar indo lá apoiando, não, vamos pegar junto, não vai cair, não ir. Não deu vontade, ele perdeu a vontade. Quando um jogador de futebol, atacante, que o que ele mais ama é jogar, porque eu acredito que todo jogador ama praticar esse esporte, quando ele perde a vontade, ele perde aquele querer, né? Porque não era justo que passássemos por aquela situação. Aqui eu não sei se é justo, que ele falou que não era justo a pressão ou justo a situação de tabela. As duas coisas fazem parte do futebol, tá? E caía mais a responsabilidade sobre mim. O Borré ainda fala, sabia que outros companheiros sentiam o mesmo. Aí o Borré ainda vai dizendo assim, me senti marcado injustamente. Eu sabia que era um dos jogadores importantes do elenco, mas não era o único culpado. Sentíamos que poderíamos lutar por pelo menos um dos títulos. De repente, só restava tentar manter a categoria. Quando não há um objetivo claro, os resultados não vêm e a confiança se perde. O Inter, isso aí. Cara, vamos lá, né? O Borré também não se ajuda. E aí, com essa, obviamente que essas declarações do Borré caíram muito mal diante da torcida. Essas declarações do Borré caíram muito mal. Não pegou bem, né? Uma vez que ele até tá certo em dizer que foi um ano de pressão. A gente sabe que foi um ano desconfortável, que o ambiente não estava bom, que o clima estava ruim, que é pressão, e ninguém gosta de estar abaixo de pressão, que é difícil, quando se perde a confiança. Até aí, beleza. Agora, é muito delicado, né? Quando ele fala assim, em muitos momentos chegou a pensar em não ir pro clube, ou que ele se sentiu injustiçado, que a torcida pegou muito pesado com ele, que eram injustas as críticas a ele, né? Que ele é uma vítima no meio de tudo isso, né? Com todo respeito, mas o Borré, ele vem e a torcida fica com um pensamento sobre ele simplesmente não entrega. Não é só porque o Inter estava brigando por não cair, mas nesse próprio ano a gente não tem a confiança de que o Borré é 100% titular do Inter, literalmente por isso, porque ele não entrega, porque ele não marca aqueles gols que a torcida espera dele. Então não tem nada de injusto não, tá? A pressão é normal e tem que se conviver com a pressão. Em um clube do tamanho do Inter, uma vez que briga para não cair, tem que ser sim falado, né? Porque senão vira costume. É claro que a gente aqui no canal sempre fala que a briga do Inter neste ano é para não cair, mas a gente fala sempre lamentando, porque se tu for olhar por camisa, o Inter é um clube gigante, mas não representam, não joga hoje o que é. Então, muito delicada essa declaração do Borré, talvez até abrindo espaço para sair, tá? Às vezes o cara já tá meio cansado, dá essas faladas para ver se a coisa anda. Tem outro que pode estar saindo, né? O Bernabé. O Bernabé, ele recebeu sondagens de clubes europeus. O Bernabé tá virando um destaque, porque o Bernabé tem números muito bons, como um lateral que marca gols. Ele é um lateral e tem números muito bons de gols marcados, né? Porque ele é um lateral que a gente sabe aqui que ele é muito ruim aqui no Inter marcando, mas a gente sabe que quando ele avança, quando ele vai para dentro da área, quando ele ataca, ele tem sido o melhor atacante do Inter. Talvez isso fale mais sobre o Inter do que sobre o Bernabé. Mas o Bernabé chamou atenção.
E segundo as informações que foram apuradas pela imprensa hoje, nesta quarta-feira, e já estão em todos os lugares, é que tem um clube europeu de olho no Bernabéu e o Bernabéu estaria disposto sim a negociar, a ir nessa próxima janela. E talvez esses agentes, né, representantes desse clube possam estar vindo a analisar mais de perto, monitorar, acompanhar mais de perto ele nos próximos dias. Então o Bernabéu pode sim deixar o Inter na próxima janela para ir a um clube europeu. Eu acho que ele tem que saber o que é melhor para a carreira dele, se ele acredita que lá ele vai ser mais visto, será um mercado melhor para ele, vai melhorar a situação, né, financeiramente para ele é melhor, pode ser até algo bom financeiramente para o Inter, ele tem toda a liberdade de ir, tá? Uma vez que ele é um profissional. Eu também não me apego, tá? Eu não me apego, eu acho que muito menos ao Bernabéu, não dá para se apegar. Tá? Além de dizer que é direito dele querer ir, eu acho que o torcedor tem que pensar assim, se quer ir, que vá, tá? Que vá, de repente vai ser até melhor financeiramente para o clube. Não vou me abraçar muito, não vou me apegar muito. Sei que ele tem sido um destaque em quem tem marcado gols nos últimos jogos, mas sinceramente não vou me apegar muito, tá? Se ele quiser ir, ele que sabe aí da carreira dele e uma boa sorte. O Internacional enfrenta domingo o Fluminense, tá? O próximo jogo do Inter então é domingo, às 6h30 horário de Brasília, contra o Fluminense. Só para lembrar como que o Inter tá na tabela, a gente tem do 8º colocado o Botafogo, que tem 17 pontos. Para mim, dali para baixo, todos brigam para não cair. Todos, se ganharem 2 ou 3, podem começar a sonhar com o G6. Na verdade, eu acho que só até o 12º ali. Se ganhar as próximas 2 ou 3, começa a sonhar com o G6. Agora, todos esses, do 8º colocado para baixo, se perderem as próximas 2, se nas próximas 4 partidas tiverem 3 derrotas ou 3 jogos sem vencer, estarão flertando com o Z4. O Botafogo é 8º com 17, o RB Bragantino é 9º com 17, o Vasco é 10º com 16, o Grêmio é 11º com 16, Cruzeiro é 12º com 16, Vitória é 13º com 15, Corinthians é 14º com 15. Aí com 14 pontos a gente tem Atlético Mineiro 15º, Inter 16º e o Santos, primeiro time do Z4, também aí então com 14. Então o Inter tem pontuação do Z4. O Santos pega o Palmeiras. Mas vai que o Santos vai lá e ganha ainda do Palmeiras. Não sei. A gente sabe que o futebol é uma loucura. Então só que esse jogo é muito difícil, tá? O Fluminense é uma baita equipe, uma das melhores equipes. Talvez a equipe que concorre um pouquinho atrás de Flamengo e Palmeiras. Então acho que é um jogo bem duro, bem difícil pro Inter, tá? Seria melhor um adversário mais acessível. Apesar que hoje praticamente todos os jogos são difíceis pro Inter. Mas é só pra gente ficar atento então na tabela. A tabela sim é preocupante a posição do Inter, que pode sim estar no Z4 na próxima rodada ou seguir com pontuação de Z4, tá bom? Voltamos aqui durante a semana e final de semana também, né? E com os pós-jogos, enfim. Valeu.